Ok. Então, iniciando a avaliação de desempenho em 2016, por favor, próxima. Ali é a agenda do que nós vamos conversar, vocês não precisam ficar assim assustados, não, apesar de ter muitos itens, nós vamos ser bem objetivos, ok? Próximo. Ali, gente, a gente está apresentando a equipe da Coordenação Geral da Avaliação de Desempenho. Nós temos na presidência a professora Marizé Cabral Grilo, que é a nossa pró-reitora titular de Recursos Humanos. Nós temos 2 representantes dos servidores técnico e administrativo no Conselho Universitário. Aqui presente nós temos a Rejane, que vocês devem conhecer. Por favor, Rejane, só para vocês verem, né? E temos também a Cristina Del Papa, que é muito conhecida por todas nós, que também é coordenadora do sindicato. Nós temos representando o Hospital Universitário a servidora Rita de Cássia, que é a representante do Hospital Universitário, porque é um local onde nós temos um grande contingente de trabalhadores com diferenciação muito própria daquilo que nós fazemos no dia a dia aqui na unidade do campus em Montes Claros. Temos também a diretora de Recursos Humanos, que é a Isabel Cristina Leroy Alves, a representante do DAP, que é a Lúcia, conhecida por nós por Lucinha, a Lúcia Souza, e temos os 2 representantes da Comissão Interna de Supervisão de Carreira. Nós temos o nosso colega, que é o Arthur, né, que é o Arthur Vale, e temos a Janaína, da Fafiche. E, por fim, nós temos também representantes do DRH, que é o Felipe Menezes, que vocês conhecem muito, quem foi admitido ou que já fez concurso, que é a área de admissão e concurso. E temos o colega Marcelo Paulinelli, que é o que trabalha na área de acompanhamento. Então, essa é a composição da coordenação de avaliação de desempenho. Somada a ela, nós temos uma equipe técnica de apoio. Nós temos ali a Érica está aqui presente, por favor, Érica. A Érica dá um alô para vocês, é da equipe de apoio nossa. Nós temos o Hugo, o João Carlos, o Marcos Paulo, a Betânia, a Celinha está aqui. Por favor, Célia. A Célia, vocês devem conhecer, que ela já tem bastante tempo também de universidade conosco. A Mariana, que está ali no palco. Rafael está aí? Não, né? Hoje ele não está. E a Renata, lá da ProRH. Então, vocês podem ver que a gente, ao longo desses 2 anos, a gente deu uma estrutura mais robusta para a avaliação de desempenho, porque ela tem uma importância muito grande na política de gestão de pessoas. Próximo, por favor. Bom, então, só para a gente compreender, a base legal que surge a avaliação de desempenho, ela é de 2005, com a Lei 11.091, e foi regulamentada pelo Decreto de 2006, 5.825. Mas, na universidade, somente em 2012, que o Conselho Universitário regulamentou a avaliação de desempenho, com a resolução complementar número 5. Então, isso é só para a gente verificar que, em 2012, na verdade, a gente pode falar em 2013, porque dezembro aprovou, a partir de janeiro do ano seguinte que a gente iniciou efetivamente a implementação da política com base na resolução do Conselho. Então, isso demonstra que a gente tem, na verdade, poucos anos com essa proposta. Estamos em 2016, temos só 3 anos. Então, ela é jovem, né? A proposta ela é jovem. Qual que é o objetivo da avaliação de desempenho, então? É promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a definição de diretrizes para as políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade, devendo seu resultado contar para a progressão por mérito. Por que nós estamos lendo esse objetivo da avaliação de desempenho? Porque, ao contrário do nosso desejo, muitas vezes a gente precisa de dinheiro, e as pessoas sempre lembram da avaliação por mérito, mas não lembram que a avaliação de desempenho é um instrumento importante para a política de gestão de pessoas. Então, ele é muito mais do que a avaliação por mérito. Inclusive, muitas empresas nem utilizam a promoção financeira dentro do processo de avaliação exatamente para que a gente não confunda essas coisas, porque senão as pessoas pensam só no que é o recurso financeiro e esquecem do resto. Então, nós estamos lembrando que a progressão por mérito é o último item da avaliação de desempenho. Próximo.
Então, vamos lá. Quais são as diretrizes que a avaliação de desempenho da UFMG tem? Então, lá, no primeiro item, nós temos a responsabilidade de fazer uma articulação da avaliação de desempenho com o planejamento institucional. Então, existe o Programa de Desenvolvimento Institucional, a cada 4 anos ele muda, e a avaliação de desempenho tem lá dentro dela aquilo que nós chamamos de plano de trabalho, que não é nada mais, nada menos do que o planejamento no nível local. O planejamento institucional, o PDI, é para a universidade como um todo. E o plano de trabalho é dentro da avaliação local, é o plano de trabalho para aquele conjunto daquela equipe que está trabalhando dentro daquele lugar. Lembrando que qualquer planejamento tem que levar em consideração a instituição. Nós temos que lembrar que essa instituição é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Então, portanto, tudo que nós fazemos deve levar em consideração esses 3 pilares tão importantes para a universidade. Nós temos também que considerar as políticas de desenvolvimento de pessoas. Então, obviamente, a avaliação tem que permitir que a gente identifique essas necessidades. Ela deve buscar também o dimensionamento das necessidades pessoal, a melhoria dos processos e condições de trabalho, a busca, por programas de capacitação e aperfeiçoamento e a saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, essa é a primeira diretriz da avaliação de desempenho. A segunda é a definição das metas a serem atingidas e das responsabilidades coletivas e individual, ou seja, o que cabe ao grupo de trabalho e o que cabe a cada um naquele plano local que nós estamos desenvolvendo na avaliação de desempenho, com olhar para a instituição. A terceira diretriz é o estabelecimento de critérios objetivos para avaliação de desempenho individual do servidor, aí sim, para obtenção de progressão por mérito. Então, vocês podem ver que a progressão por mérito é a terceira diretriz da avaliação de desempenho. Próximo. Bom, portanto, a estrutura da avaliação de desempenho do ponto de vista de programa e competências, nós temos, então, lá a coordenação geral, que eu já apresentei no slide anterior, que é responsável por definir os instrumentos e o cronograma da avaliação de desempenho. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos ela é executora da avaliação de desempenho e também, obviamente, responsável pela avaliação desses resultados. As sessões de pessoal das unidades, elas são estratégicas, porque, na verdade, a sessão de pessoal é quem faz chegar a avaliação de desempenho e acontecer no nível local. Então, elas são muito importantes. E temos os comitês locais, que existem em cada unidade e órgão que está sendo realizada a avaliação de desempenho e que o objetivo mais importante é identificar os aspectos que possam ter conflitos e buscar conciliação, ou seja, quando existe uma divergência em quem está sendo o avaliador e o avaliado ou vice-versa, ela vai buscar o diálogo com essas pessoas e vai tentar fazer uma conciliação. Então, os comitês locais também são muito importantes, é considerada a primeira instância de recurso. A segunda é a própria comissão geral e depois, obviamente, se couber, o conselho universitário. Mas a gente deseja que a gente não chegue nesse nível. Próximo. Então, quem é que é o nosso público de avaliação de desempenho? Quem deve fazer a avaliação de desempenho? Então, o primeiro público são todos os servidores técnicos administrativos em educação que estiverem em atividade, estiverem em exercício efetivamente. Aquele docente que está ocupando função de chefia ou função administrativa e que tem servidor técnico administrativo subordinado a ele, também participará da avaliação de desempenho. Os trabalhadores contratados por fundações, empresas terceirizadas, Cruz Vermelho, serão convidados a participar do diálogo coletivo da construção do plano de trabalho. Eu não sei se vocês têm clareza disso, mas o nosso plano de cargo e salário ele tinha cargo A, B, C, D e E. Com a mudança da lei no Congresso Nacional, foi extinto na nossa carreira o cargo A, o cargo B
e 50% a 60% cargo C. Isso significa que 50% hoje dos cargos que nós efetivamente tínhamos ocupado por regime jurídico único são ocupados por seletistas. A grande maioria através de contratos de terceirizações. Uma parte, por exemplo, que hoje está no Hospital Universitário, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, hoje, efetivamente, nós já computamos dentro da universidade 50% de quadro RJU e 50% de seletistas. E aqui eu não estou falando de contratação ilegal, eu estou falando daquilo que é lei. Portanto, nós temos que compreender que nós precisamos de trabalhar articulado com todos os trabalhadores, independente do vínculo, porque nós precisamos uns dos outros. Então, quando a gente está construindo um plano de trabalho, todos esses trabalhadores fazem parte da universidade. Portanto, eles devem participar do diário de construção de um plano de trabalho, porque eles vão estar naquele lugar ali, vão estar trabalhando. Ah, Leonor, eu posso obrigar o trabalhador a ir? Não, eu não posso. Convite é convite, né? Nós podemos compreender que, às vezes, um servidor terceirizado ele pode se sentir intimidado em participar de um grupo em que ele pode achar que ele pode arguir alguma informação que ele possa ser penalizado posteriormente. Então, ele pode ter temor inicial e não se sentir à vontade de estar nesse lugar. Nós temos que respeitar essa situação. Mas também aquele que se sente à vontade de contribuir, que não tem esse tipo de dificuldade, ele deve ser convidado para isso, né? Então, é o cuidado que nós precisamos de ter. Essa é uma cultura que nós precisamos construir dentro da universidade. Que trabalhador não é inimigo de trabalhador. Nós não estamos aqui um para destruir o outro. É cada um ocupando o seu espaço, que, pela legislação hoje, é o que está definido, né? Aquilo que é legal. Próximo. Bom, considerando que o objetivo, então, da avaliação de desempenho é o desenvolvimento institucional, é a qualidade, é tudo aquilo que eu li nas diretrizes, objetivamente, quem já chegou no final da carreira também tem que fazer a avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho não é só para mérito. É para a gente aferir tudo aquilo que eu coloquei nas diretrizes. Então, muitas vezes, fala assim, eu estou em final de carreira, eu preciso de fazer? Precisa. Você só não vai precisar de fazer o dia que você se aposentar. Porque aí, no dia que você se aposentar, você não faz parte mais da construção de trabalho de equipe. Mas, enquanto você estiver em atividade, nós precisamos discutir a divisão do trabalho e as responsabilidades, e todos fazem parte desse grupo, então tem que participar. E ali, por último, aqueles colegas nossos que chegaram na universidade, que tomaram posse entre 30 e 60 dias, é muito comum, mais frequente do que a gente imagine, que essas pessoas ainda não têm o número de SIAP, porque o sistema burocrático do MEC leva de 30 a 60 dias para incluir um servidor empossado. E a maioria desses colegas nossos vão receber esses 2 meses atrasado lá na frente, o que é muito desagradável, com certeza, mas essa é uma realidade que a gente enfrenta devido ao cronograma de fechamento do sistema. Então, esses colegas eles vão participar também da avaliação de desempenho, eles não vão conseguir entrar no sistema, mas eles vão participar da reunião, eles vão participar do planejamento, porque eles estarão construindo os resultados ao longo do próximo ano. Então, a gente tem que compreender efetivamente isso. E lembrar uma outra questão, que é muito comum. Ah, Leonor, aonde que eu vou ser avaliada? Eu fui removida. Todos serão avaliados aonde tiver pelo menos 3 meses. O tempo que foi planejado para avaliação, em termos de alguma mudança, de movimentação, é no mínimo 3 meses. Isto por quê? Para a gente garantir que as pessoas possam ter um mínimo de conhecimento daquele trabalho, daquele servidor, para que ele não seja prejudicado. Então, obviamente, ele vai fazer todo o processo de avaliação no local onde ele estava antes de 3 meses, e o planejamento, certamente, ele vai contribuir na nova equipe, né? A avaliação do passado, entre aspas, na equipe anterior, e do futuro na equipe nova. Tá? Então, isso é importante também. Próximo. Bom,
o que é que tem de novo e bacana nessa avaliação nesse ano? Né? Aquilo que a gente estava almejando há muito tempo, que é a avaliação 360 graus. Então, vamos retomar aqui. Esse ano, portanto, nós temos aquela avaliação bem conhecida, porque nós fizemos em 2014 e 2015, que é a autoavaliação, é quando a gente se avalia. É um momento nosso conosco, né? Pensando sobre o dia a dia, a gente se avalia. Eu queria lembrar que, apesar da gente ter feito isso em anos anteriores, a nova autoavaliação ela ganhou qualidade. Em que aspecto? No aspecto de que agora está muito mais claro sobre a pergunta que se faz para cada um. Porque até nas versões anteriores, a gente dizia a temática e as pessoas, às vezes, não sabiam muito bem o que queria ser dito sobre aquilo que se perguntava. Nessa versão, não. A gente faz as perguntas claras para nós, para que a gente possa, todo mundo, pensar sobre o mesmo aspecto. Então, isso melhora muito o processo de avaliação. A avaliação da equipe de trabalho, que também é uma etapa que é muito bacana, que a gente já fazia o ano passado e retrasado, onde a gente já senta com a equipe e a gente pensa sobre o que a gente fez durante o ano e como que foi a divisão desse trabalho, se ela foi efetiva, e faz os registros, inclusive, do que se deseja para o ano seguinte e as responsabilidades de cada um. Então, essa também é conhecida. O que tem de novo nesse aspecto que avançou é que, nesse novo modelo, vocês já vão abrir a avaliação de equipe visualizando a avaliação do último ano, que foi 2015. E, na hora que a gente for analisar se a gente atingiu ou não atingiu aqueles aspectos, a gente vai colocar ali o percentual e o sistema vai colorir, nos informando como que nós estamos evoluindo naquela proposta. O que é muito bom, porque aí no ano seguinte a gente vai mantendo um planejamento atualizado. Então, isso é uma versão nova que avançou. Né? E agora, o que entra de formulário novo? O 4.3 é a autoavaliação da chefia. Ou seja, nós temos a autoavaliação do servidor, que não é chefe, e nessa nova versão nós temos a avaliação do servidor, que é chefe. Isso quer dizer que, além dos aspectos que são exigidos para qualquer servidor, nós acrescentamos perguntas relacionadas à atribuição da função de chefia. Ou seja, a gente não quer que esse chefe seja apenas servidor, nós queremos que ele seja um bom chefe. Que ele seja um chefe que desenvolva uma política participativa, que ele seja capaz de ouvir. Então, pela primeira vez, a universidade vai dizer para ela mesma o que ela espera de um chefe na universidade. Então, isso é uma grande novidade. Né? E esse processo foi construído naquela comissão, que é bem democrática, né? Que tem todos os ouvidos e vozes da área dos servidores. Então, essa é uma novidade. A quarta novidade é que nós vamos ter, esse ano, a avaliação do servidor pela chefia, ou seja, é quando a chefia vai nos avaliar dentro daquilo que estava planejado, se a gente atingiu ou não. É o olhar da chefia sobre o meu trabalho. Então, essa é uma nova versão que não tinha no ano passado. E a quinta versão e última é aquela avaliação do servidor da sua chefia. Como que eu visualizo o trabalho do meu chefe enquanto chefe? Então, por isso que é 360 graus. O chefe me avalia, eu avalio o meu chefe, o grupo se avalia, eu faço minha autoavaliação, o chefe faz a autoavaliação dele. Então, é esse conjunto que vai dar o resultado e vai nos dar as informações que a gente precisa. E é muito importante a gente dizer que nós ficamos muito agradecidos de ter tido 2 anos fazendo autoavaliação e avaliação de equipe, porque o mais importante é a gente construir trabalho coletivo e aprender que o resultado bom e ruim depende de todos, e não apenas de um indivíduo. E desenvolver a capacidade de falar com o colega aquilo que precisa ser dito de forma adequada e solidária. Então, foi muito bom. Então, quando eu estiver fazendo a avaliação
do meu chefe ele estiver me avaliando, eu não estarei avaliando pessoas do ponto de vista pessoal. Eu estarei fazendo avaliação em relação a como que aquele servidor está atuando em relação àquela proposta que foi feita pelo grupo. Como que aquele chefe está atuando para atingir a proposta que foi feita por ele e pelo grupo. Então, esse é um novo processo que a gente está aprendendo. Próximo. O cronograma, esse ano, a gente abre o sistema, que é a autoavaliação. Quem tem minha UFMG, entra na minha UFMG e lá vai aparecer a avaliação de desempenho 2016. Ela começa dia 15 de outubro e termina dia 30 de novembro. É muito importante lembrar que no ano anterior as pessoas deixaram para fazer suas autoavaliação e avaliação de equipe tudo praticamente na última semana. Esse ano não dá para ser na última semana. Nós colocamos 45 dias de prazo. Por quê? Porque nós estamos acrescentando mais 3 avaliações. Então, para a gente dar conta desse processo 360 graus, nós precisamos de levar a sério essa avaliação, iniciar ela dentro do prazo, para que a gente consiga terminar ela dentro do prazo. Então, estamos pedindo que as pessoas não deixem para a última semana, né? O sistema fecha dia 30 de novembro. Quando o sistema fecha, por que a gente está dando um prazo ali até dia 12 de dezembro para que as pessoas possam imprimir suas avaliações e o chefe e o servidor assinar? Porque nós sabemos que, ainda dando 45 dias de prazo, algumas pessoas vão inserir a sua avaliação de equipe, por exemplo, no último dia do prazo. Então, tem que ter o último dia para fechar o sistema. E, obviamente, se eu não der um prazo para as pessoas poderem imprimir após o último dia, vai ter servidor que não vai conseguir fazer essa impressão. Então, por isso que nós demos um prazo depois do dia 30, que vai até dia 12 para impressão. Lembrando que ninguém vai conseguir fazer a avaliação depois do dia 30. Vai conseguir só imprimir e entregar na sessão de pessoal. Nós vamos ter ali a sessão de pessoal, então, recebendo todo esse material a partir do dia 15, né? E, obviamente, preparando esse material para entregar ao comitê local, porque pode ter alguém que queira recurso e tudo, então isso tem que chegar na mão do comitê local. Então, a sessão de pessoal vai ter, depois do dia 12, até no máximo dia 19 de dezembro, para organizar isso tudo e entregar para o comitê local. E nós, servidores, vamos ter, do dia 19 de outubro a 22 de dezembro, na verdade, ali é 19 de dezembro, efetivamente, né? Ali está a data errada, agora que eu percebi, para pedir recurso. Eu posso pedir recurso, né? Porque o comitê local vai avaliar esse recurso. Então, eu tenho que dar um prazo para as pessoas analisarem esse recurso, entregarem e ter análise. Próximo. Do dia 1º de dezembro a 12 de dezembro, o comitê local vai ter para poder convocar aqueles que não realizaram a avaliação de desempenho, para que eles justifiquem os motivos pelo qual eles não fizeram a avaliação de desempenho. E as pessoas que não fizeram vão ter até de 1º de dezembro até 16 de dezembro como prazo para fazer sua justificativa. Então, eu gosto de comentar aqui o seguinte: muitas vezes nós ainda podemos vir a ter um servidor que não quer fazer avaliação de desempenho, está revoltado da vida, já chegou no final da carreira e vai lá e escreve: não vou fazer, não me interessa, estou em final de carreira, etc. e tal. Eu queria lembrar a todos que a carreira da gente só se encerra quando a gente aposenta. Até aposentar, nós estamos em atividade e temos que nos sentir assim, né? Até porque todo mundo recebe salário para trabalhar. Então, nós esperamos que todas as pessoas tenham esse compromisso. Mas não é só isso. A vida da gente muda muito. Hoje eu estou aqui na universidade, por algum motivo eu me apaixono, como é muito mais frequente do que a gente imagina, com alguém de um outro estado e quero ser redistribuído. A primeira coisa que é solicitada em qualquer pedido de redistribuição ou requisição, por exemplo, eu vou para o TRE, né? Eu vou ser requisitada para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a Controladoria, o que quer que seja, o primeiro documento que eles solicitam é a avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho ela tem uma importância que, às vezes, a gente nem identifica, né? Ela é importante para que os externos nos enxerguem.
Além, obviamente, né, eles identificam se a gente tem processo de sindicância, se a gente tem processo administrativo disciplinar, se a gente tem saúde, né, que eles pedem uma avaliação de saúde, e se a gente é presente. Tudo isso é contado quando alguém vai receber um servidor de um lugar para o outro. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque, às vezes, nós, servidores, vemos a avaliação de desempenho como um mérito. Ah, não vou mais... E aí eu queria lembrar que, até nesse aspecto, hoje, nós temos movimentos que não é institucional, mas é na área sindical, na busca de permitir algum tipo de benefício para quem já está em carreira e que tem avaliações positivas. Aí, de repente, vamos supor que numa negociação isso seja garantido. Quem não fez não vai ter como aferir. Então, nós temos que entender que a avaliação de desempenho é além de análise de mérito. Então, é importante a gente fazer. E vai para a pasta funcional a justificativa do motivo pelo qual o servidor não fez. Obviamente, se tiver uma justificativa que o comitê local identifica que precisa ser reanalisado, como, por exemplo, o servidor sofreu um acidente, ou esteve doente, estava num lugar onde ele não podia fazer, etc. Tal, isso vai subir para o nível geral, e aí o nível geral vai analisar em que momento essa pessoa vai fazer isso do ponto de vista físico, né? Porque o sistema informatizado já vai fechar. A outra questão que tem ali que é muito importante é que o próprio comitê local ele tem que fazer uma análise de tudo que ele recebeu, tudo que aconteceu, faz um relatório para o comitê geral. Então, ele vai ter do dia 3 de dezembro a 20 de janeiro. Quando for no dia 20 de janeiro, eles devolvem para a sessão de pessoal, que vai aferir tudo que foi feito pelo comitê local, que vai enviar para o comitê geral. Então, a sessão de pessoal vai ter de 5 de janeiro a 23 de janeiro para fechar essas informações no sistema. E a ProRH, propriamente dita, que vai receber todas essas documentação de todas as sessões de pessoal, né, vai ter de 25 de janeiro a 5 de fevereiro para fechar as informações. E a Comissão Geral de Avaliação de Desempenho vai ter até 31/3 para poder terminar o relatório. O relatório da avaliação de desempenho ele é desmembrado em análise para os locais, especificamente, e para os diretores de unidade e também para a comunidade, resguardando todo o sigilo que é necessário dentro desse processo. E é muito interessante a gente informar que esse novo sistema que foi finalizado agora, que está sendo apresentado para vocês, em janeiro de 2017, algumas pessoas já podem ter direito à avaliação de desempenho se já completarem 18 meses de interstício. Então, em fevereiro, porque nós já terminamos lá o efetivo da avaliação lá no final do ano, eu já tenho condição de pagar em dia aquelas pessoas que couber a avaliação de mérito. Fevereiro, nós vamos pagar janeiro, março, fevereiro e assim sucessivamente. E o que tem de novo nisso é que antes isso era tudo feito à mão pelo departamento de pessoal. E quando a gente faz as coisas à mão, a boa vontade é muito grande, a gente morre de trabalhar, mas existe uma chance maior de ficar alguma coisa para trás. Então, agora, como foi informatizado, isso vai reduzir tempo, trabalho e vai aumentar os resultados assertivos. Então, isso também é um avanço da avaliação de desempenho desse ano. Próximo. Bom, só para vocês verem, eu vou só ler uma pergunta de cada situação. Cada avaliação tem, em média, 20 perguntas, tá? Mas só para vocês poderem identificar a mudança que ocorreu de qualidade dos anos anteriores para esse. Então, ali é um exemplo, por exemplo, de uma autoavaliação individual. É eu pensando sobre o meu trabalho, eu não chefe, viu, gente? Então, olha lá. A pergunta é, como que você se vê na realização e orientação para resultados? Quando a gente lê isso só, a gente fala assim, o que é isso? Né? Foi o que um monte de gente perguntou para a gente em algumas informações. Agora não. Agora, além disso, nós vamos perguntar para vocês entenderem o que significa isso. Então, vem lá. Eu, Leonor, concentro-me nos resultados, me comprometo com os objetivos pactuados. Eu, Leonor, cumpro as metas estabelecidas, apresentando resultados satisfatórios.
Eu, Leonor, administro adequadamente o meu tempo de trabalho e cumpro os prazos estipulados? Eu, Leonor, realizo minhas atividades de forma completa, precisa e criteriosa, atendendo à qualidade esperada? Então, eu vou pensar sobre esses itens e, de repente, num item eu estou 100%, no outro eu estou 50%, no outro eu estou 80%, e eu vou tirar uma média e vou me dar a nota que eu considero que eu mereço. Mas eu vou dar uma nota em cima daquilo que eu sei que estão querendo saber de mim. Então, essa é uma grande melhoria. Próxima. Essa aqui é a autoavaliação de quem é chefe, né? É a autoavaliação do chefe. Então, vamos a uma outra pergunta. Adaptação e melhoria contínua. Se eu perguntar para cada um o que é adaptação e melhoria contínua, cada um pode achar uma coisa. Agora, não. Agora, a pergunta é a mesma para todo mundo. Então, eu, chefe, vou avaliar. Eu, chefe, estimula a equipe para a promoção e adaptação a mudanças, facilitando a aplicação de novos métodos e ferramentas na rotina de trabalho. Eu, chefe, demonstro disposição, interesse e abertura para entender e lidar com situações inesperadas e de mudança, adaptando-me a novos contextos de trabalho. Eu, chefe, encaro a diversidade de tarefas como uma oportunidade de desenvolvimento profissional. Eu, chefe, sou criativo, tenho ideia para a melhoria dos processos de trabalho ou desenvolvimento de outros novos. Então, eu estou avaliando a mim, enquanto chefe, em relação a essas perguntas. E vou pensar sobre isso e identificar qual é o melhor percentual que eu me encaixaria. Próximo. Essa aqui é a avaliação do servidor pela equipe, né? Pela chefia, desculpa, li mal, né? Pela chefia. Então, é quando o chefe avalia a gente. Então, olha lá, o chefe vai estar pensando em mim em relação ao trabalho em equipe. Então, ele vai dizer assim, a Leonor, que sou eu, né? O meu chefe falando de mim, ela valoriza o trabalho em equipe para o alcance dos objetivos do setor? Essa servidora contribui com ideias e sugestões sobre os processos de trabalho da equipe? Essa servidora compartilha novas informações com os membros da equipe, como mudanças de procedimentos e resoluções, decisões e orientações da chefia? Essa servidora sabe ouvir posições contrárias e está disposta a cooperar? Então, são perguntas bem objetivas que a gente pode analisar o servidor, quer dizer, a visão da chefia desse servidor, mas em relação a essas perguntas, não aquela que eu vou inventar da minha cabeça. Próximo. Essa aqui é a avaliação dos subordinados da chefia, quando eu estou avaliando meu chefe, né, o servidor avaliando o chefe. Então, olha lá, gestão participativa. O meu chefe incentiva o feedback e sabe ouvir as demandas da equipe, escutando opiniões e sugestões sobre os processos de trabalho? O meu chefe busca o envolvimento e o comprometimento da equipe na formulação de planos de trabalho, na análise de problemas e na avaliação dos resultados? O meu chefe compartilha a gestão ao delegar tarefas para a equipe de trabalho, explicitando o propósito e a importância de cada atribuição com a equipe? O meu chefe demonstra interesse em contribuir com a equipe para o alcance dos objetivos do setor de trabalho? Então, eu vou perguntar em relação ao meu chefe, vou pensar o que ele tem 100%, o que ele não tem nada, o que ele tem 50%, e vou dar uma média, né? É muito importante a gente identificar que pode ser que muitos chefes, na hora que eles forem fazer suas autoavaliação em cima do novo modelo, ele identifique que ele não é um bom chefe também. Mas não porque ele é ruim de natureza, mas porque ele nunca soube que ser chefe, aquilo era o chefe pretendido pela instituição. Então, muito provavelmente, nós vamos ter, em algumas situações, que, enquanto área de RH, intervir com qualificação dessas chefias. Já sabendo disso, o DRH já está trabalhando com o ensino à distância, né, o CAED, em projetos de capacitação
é das chefias, e são tipos de chefias diferentes. Uma coisa é a chefia de departamento, outra é a chefia de direção, de diretoria de unidade, outra é de área de compras, etc. Então, nós já estamos nos preparando para qualificar as chefias no novo perfil que está sendo apresentado nessa avaliação de desempenho, que vocês vão ver que é bem avançado. Né? Próximo, gestão pela equipe de trabalho. Aqui é a equipe quando ela senta, né, e vai conversar sobre o dia a dia. Então, vamos lá, trabalho colaborativo. A equipe vai avaliar se os membros dessa equipe, né, valorizam o trabalho conjunto para o alcance dos objetivos do setor, em que os membros se ajudam a fim de melhorar o desempenho coletivo. Essa equipe vai analisar se ela apresenta atividades bem distribuídas entre seus membros. Está aí a hora de eu falar com o meu colega que ele está me encostando muito, que eu não estou dando conta, e que isso está atrapalhando a equipe. Eu posso até dizer para ele, olha, nós não vamos tirar a nota de você agora, porque agora que eu estou tendo a oportunidade de falar com você, mas, olha, você precisa de melhorar. Nós não estamos aguentando de carregar mais. Como que a gente pode te ajudar para você resolver esse problema, para você passar a contribuir mais com o grupo? O que você está precisando? Então, é nesse momento que a gente precisa dialogar. Né? Contribui com ideias e sugestões sobre os processos de trabalho. Então, a equipe está se avaliando numa reunião e a nota é a mesma para todo mundo da equipe, incluindo o chefe, porque o chefe é membro da equipe. E se a equipe vai mal ou vai bem, o chefe também está indo mal ou bem com essa equipe. Então, nós temos que identificar que essa nota é uma só para todo mundo. Próximo. Bom, além dessa parte que mudou muito, né, que vocês viram que só numa primeira análise da mudança, nós acrescentamos na avaliação de desempenho uma parte que nós estamos chamando de identificação da percepção dos servidores quanto à qualidade de vida no trabalho. E essa parte não vale em nota, não vai evoluir para mérito. A gente está pedindo para cada um fazer consigo mesmo, não pedir opinião para o colega, porque nós precisamos de ouvir a comunidade trabalhador, o que ela entende por qualidade de vida no trabalho, para que a gente possa fazer atividades que possam resultar em qualidade de vida no trabalho a partir do olhar do trabalhador. Eu não sei se vocês sabem, mas nas gestões anteriores, nós não tínhamos um número de servidores adequados dentro das nossas unidades de saúde ocupacional. Nós tínhamos, na universidade, uma excelente área de perícia, que, inclusive, é referência para vários ambientes a nível do Estado e do Brasil para a perícia médica. Perícia médica, entenda-se, troca de atestado ou tratamento do doente. Nós não tínhamos a estrutura de suporte de saúde coletiva montada, não tinha nem funcionário trabalhando lá, tinha uns 4. Então, isso não é suficiente para fazer um trabalho para a universidade desse tamanho. Então, essa gestão dessa reitoria ampliou o número de trabalhadores na área. Hoje nós temos fisioterapeuta, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos profissionais da área de enfermagem, médico, atuando na prevenção. Ou seja, nós temos o DAST Pampulha aberto 7 às 22 horas, com equipe específica para atendimento de prevenção. Na área de engenharia e segurança também, nós montamos uma estrutura com engenheiros e médicos e técnicos de segurança, porque nós não tínhamos número suficiente, nós aumentamos esse público para também trabalhar os nossos aspectos nessa área. Então, nós estamos iniciando agora o atendimento do servidor naquilo que diz respeito a acompanhamento de saúde e também dos ambientes de trabalho. Estamos preparando, inclusive, para publicar a portaria da CISP, que é o equivalente à Comissão de Prevenção de Acidentes. E temos, inclusive, a ambulância hoje de 7 às 5 para poder fazer um time de resposta rápida. Isso não tinha, isso não existia. Né? Foi montado. E no campus da saúde que atende o centro, nós temos só o horário de 7 às 19. Né? Hoje, só de 7 às 19, até porque o centro tem a UPA Centro-Sul, tem o Hospital Universitário, nós temos uma estrutura de saúde e de atendimento médico que é mais ágil, que permite uma cobertura mais adequada. Nós não tínhamos aqui, dentro da comunidade
do campus da Pampulha, e também não tínhamos em Montes Claros. Nós também contratamos enfermeiro e médico de trabalho em Montes Claros e estamos preparando para mandar um engenheiro para lá. Então, nós estamos reestruturando essa área. Então, nós podemos, nesse momento, fazer perguntas para ouvir a comunidade, para que isso vire um projeto de atendimento a partir daquilo que a gente identifica como importante para nós. Então, é muito importante que a gente responda essa parte. E temos também esse é bem menor, que é a parte dos aspectos específicos aos servidores deficientes. Também nessa gestão foi criado o núcleo de inclusão, acessibilidade e inclusão, que é o NAI, que é a professora Adriana Valadão, é a responsável, que é articulado com DRH e DASH, estão agora atuando para fazer as inclusões de alunos, docentes e técnico administrativo. Em relação a quem entra em vaga de deficiente, nós já sabemos quem entra e já estamos iniciando o trabalho de intervenção nessa área. Então, esse está fácil, porque não são muitas pessoas, porque a pessoa, além de ter vagas estabelecidas para essas pessoas, tem que ser aprovadas, né? E nem sempre nós temos aprovados nesses lugares, mas nós já melhoramos muito, nós subimos de 5% para 7% o número de vagas dentro dos nossos concursos nessa gestão. Então, nós precisamos agora de saber em relação àqueles trabalhadores que se tornaram deficientes. Porque os que entram, nós já sabemos, mas nós não sabemos praticamente nada de quem está aqui dentro que são deficientes. Nós temos só quando a deficiência é assim, muito traumática, né? Que a pessoa tem muitos sofrimentos e acaba necessitando de intervenção do DASH e do DRH, que a gente fica sabendo. Exemplo, um colega teve um acidente automobilístico, ficou em cadeira de roda, e isso daí acaba chegando e ele vai ter que voltar. Mas nós temos outros tipos de problemas, que tem perdas visuais, por exemplo, perda auditiva, que não é uma coisa que a gente olha para o sujeito e enxerga, e que ele está vivenciando no trabalho, e isso precisa ser tratado para que a gente tenha uma qualidade no trabalho melhor e uma qualidade de vida desse servidor. Então, esse também é uma demanda. Próximo. Portanto, nós estamos fazendo, a partir desse ano, iniciando a famosa avaliação de desempenho 360 graus. Próximo. Aqui é a composição da nota final, que é uma coisa que a gente quer saber. E aí? Tem esse monte de coisa, como que vai ser a nota? Então, para nós que somos servidores, que não estamos em cargo de chefia, a autoavaliação individual vai valer 35%, a avaliação do servidor pela chefia, ou seja, quando o chefe me avalia, vai valer 35%, e a nota da equipe vale 30%. Então, eu tenho que atingir uma soma de 70% para poder, no caso de ter mérito para me ser aferido, eu alcançar. Lembrem que isso eu não preciso ficar somando, não. O sistema soma para a gente, né? Por isso que, na hora que eu imprimo, já sai todos esses resultados. Mas esse é o critério que o sistema lê. Próximo. O chefe, né? Como que é a composição da nota do chefe? Nós temos 30% para autoavaliação. Você lembra que na autoavaliação nossa era 35%, o chefe cai para 30%. A avaliação do servidor pela chefia vai cair para 30%. A avaliação da equipe, aquela que todo mundo dá nota 20%. E quando a chefia é avaliada pelo servidor, também vale 20%. Então, o somatório de 70% disso é que, se o chefe tiver direito para avaliação por mérito, é que ele vai alçar mérito, porque ele tem que ser submetido a 4 momentos avaliativos. Então, só por aqui a gente identifica que o chefe na universidade ele vai passar a ter uma exigência maior, né, dentro do cargo dele, obviamente, né? Ele vai ter a avaliação do subordinado dele individual. Aí eu quero responder uma pergunta que todo mundo faz. Leonor, essa avaliação que eu vou fazer do meu chefe, ele vai saber que eu fiz? Né? Todo mundo pergunta isso. Não, ele não vai saber que você fez, porque essa avaliação o servidor faz sozinho do chefe, e o chefe só vai ver a média das avaliações de todos os seus subordinados. Bom,
o que a gente recomenda? A gente recomenda que as pessoas, no momento que estão fazendo a avaliação de equipe, tenham uma boa oportunidade de também dizer para o seu chefe as dificuldades que eles estão tendo com ele. É o momento, né? Mas mesmo que eu não tiver coragem de fazer isso, eu vou ter a oportunidade de fazer quando eu fizer a avaliação individual. O que pode acontecer com esse chefe? Ele vai assim, poxa, ninguém falou nada para mim, me deram uma nota péssima, né? Ele vai, no mínimo, refletir que o povo tem tanto medo dele que nem tem coragem de falar com ele as coisas. Então, ele vai ter que refletir sobre as posturas dele efetivamente, por mais que incomode, né? Mas, por outro lado, a Comissão de Avaliação de Desempenho teve um cuidado muito grande quando identificou esses percentuais, em identificar percentual que não pegasse nem aquele neurado, que é aquele que é perfeccionista, que é tudo perfeito, então nada pressa para ele, e nem aquele laissez-faire que de qualquer jeito está bom. Porque em todo grupo você tem um servidor que o mundo está ruim para ele, não tem nada que presta, né? E você tem aquele que está tudo maravilhoso, o céu está sempre azul. E tem o comum, que é a grande maioria, que monta o equilíbrio. Então, obviamente, se eu quiser ferrar meu chefe, isso não for a visão da maioria, quando você faz essa soma que está ali, você vai pegar a média do equilíbrio do resultado. Do mesmo jeito que na hora que nós fizemos as somas lá da autoavaliação com a avaliação de chefia, avaliação de equipe, nós também fizemos esse equilíbrio. Exatamente para a gente não permitir que a avaliação de desempenho se transforme em outra coisa que não a gente querer crescer e melhorar a equipe. Não seja um método persecutório, mas sim um método de crescimento, tanto do ponto do chefe como do ponto do subordinado. Então, isso foi bem pensado pela avaliação. E mais do que isso, eu costumo dizer o seguinte, que muito provavelmente é comum, num primeiro momento, uma etapa desse nível, ninguém vai querer prejudicar o outro. Não vou prejudicar meu colega, etc. Mas, no mínimo, quando eu leio todas aquelas perguntas e reflito sobre elas, eu não vou conseguir acordar no dia seguinte do mesmo jeito. Eu vou refletir. Eu vou entender que eu preciso de repensar os meus costumes, meus hábitos, eu preciso de melhorar e até buscar uma capacitação, se for preciso. Não tem como a gente ler essa avaliação 360 graus, como ela foi preparada, sem fazer uma autorreflexão e sem a gente buscar mudanças e melhorias. Então, só isso nós consideramos que é muito importante para a universidade e para nós, trabalhadores e comunidade como um todo. Principalmente considerando que a gente tem uma análise de equipe também envolvida nisso aí, com um plano de trabalho que nós estamos respondendo por ele. Próximo. Aqui, lembrando, então, o plano de trabalho, gente, ele vai ser registrado pela chefia, né? Ele é feito em grupo e a chefia faz o registro. Aí vem uma outra pergunta. Ah, Leonor, mas meu chefe é terceirizado, como que vai ser, né? O acesso ao sistema, gente, é somente para aqueles que são minha UFMG, que nem o ano passado, os que são RJU. Se meu chefe é terceirizado, ele vai participar da avaliação, mas o chefe acima dele, que é RJU, tem que estar lá para fazer junto com ele, porque esse é que vai fazer o lançamento. Ou uma pessoa do grupo que esteja no mesmo nível do chefe, tá? Então, lembrando que o registro no sistema só é feito por quem é RJU. Tá? Isso também é uma coisa que a gente tem que lembrar. Próximo. Aqui na discussão de desempenho da equipe, lembrar que a equipe tem que se reunir, discutir, descrever as atividades que são desenvolvidas naquela avaliação anterior, se conseguiu ou não atingir aquilo que se pretendeu, por que não foi feito, né? De repente, a gente tinha uma meta que não aconteceu, nós vamos ter que avaliar se essa meta cabe ainda para o ano seguinte, pode ser que não cabe mais. Então, nós temos que fazer todas essas análises efetivamente, né? E é importante que todo mundo registre aquilo que está dialogando e, no final, a gente tem um acordo do que é que vai compor esse plano de trabalho. Próximo. Aqui é só para a gente lembrar
que quem descreve e cadastra o objetivo e as metas é o chefe. E, portanto, o objetivo pode ter vários objetivos, mas o objetivo tem que ter cada objetivo tem que ter suas metas, e cada objetivo pode ter mais de uma meta. Mas nós estamos lembrando que é bom fazer um plano de trabalho dentro da realidade. Então, eu conheço o plano da instituição, conheço, mas eu tenho que conhecer o lugar onde eu trabalho. Nós estamos pensando aqui, no lugar. Do ponto de vista administrativo, cerca de 80% dos problemas que existem no local de trabalho, eles estão na governabilidade de quem está trabalhando. Cerca de 20% a 30% não estão na nossa governabilidade. Então, nós não podemos colocar nesse plano de trabalho itens que nós sabemos que não cabe a nós resolver, que depende do presidente da República. Não adianta eu pedir lá aumento de salário, né? Quem dá aumento de salário é o presidente. Isso aí é uma Então, assim, nós temos que ser muito objetivos e pensar em metas, em objetivos e metas que estão relacionados ao dia a dia nosso e que possam ser cumpridos em um ano e que nós temos governabilidade para solucionar essas questões. Próximo. Então, olha lá, o que é um objetivo, então, para essa avaliação de desempenho? Por que nós estamos falando sobre o que é objetivo e meta para essa avaliação de desempenho? Porque nós temos autores que fazem descrição e caracteriza objetivo e meta com conceitos distintos. Então, o conceito para avaliação de desempenho da UFMG é esse. Objetivo corresponde ao que a equipe de trabalho pretende alcançar no período subsequente ao que foi avaliado. Metas são os objetivos explicitados de forma que possam ser medidos, quantificados, ou seja, deve ter claramente definido o que será feito, em quanto tempo será feito, por quem será feito, e um objetivo pode ter mais de uma meta. Próximo. Portanto, depois de pronta toda essa avaliação de desempenho, no caso do servidor completar 18 meses de instituição e estiver no prazo para ele ter avaliação por meta, ter atingido 70% dessa avaliação, ele, então, vai receber a avaliação por mérito, que, no caso dessa avaliação de 2016, aqueles que completar 18 meses a partir de janeiro de 2017, inicia mês a mês esse direito. Tá? E nós vamos fazer automaticamente. Eu acho que agora é 12. Então, agora nós vamos abrir para perguntas, as meninas vão nos auxiliar aqui, nós vamos dar o microfone para quem quiser perguntar, para todo mundo ouvir. Não será só eu a responder, eu estou com a comitiva aqui, que eu apresentei para vocês, que vai me auxiliar nas respostas, então eu queria abrir para perguntas. Alô?